Queridos e queridas, olá! Sejam muito bem-vindos ao Desenvolvimento Acadêmico Avançado de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje discutiremos o tema da experiência. Essa nossa abordagem é uma abordagem que transita pela filosofia, pela sociologia, pela geografia, pela história, porque vamos aqui abordar um tema muito sagaz para a contemporaneidade, para esse momento histórico que vivemos, da pandemia, que nos obriga a um isolamento social e nos obriga também a ressignificarmos muitos conceitos que possuímos. O nosso encontro de hoje, ele objetiva trazer uma reflexão sobre o que é a experiência, sobre como podemos entender a experiência e dar às nossas experiências uma outra roupagem. Uma roupagem que fuja das lógicas atuais desse conceito de experiência, que fuja de uma premissa massacrante de cotidiano e que nos permita dar um sentido mais amplo à própria experiência de vida e aplicar esses conhecimentos como um enriquecimento cultural, enriquecimento e formação de arcabouço teórico, arcabouço reflexivo e argumentativo para qualquer experiência que se anuncie para nós. Tudo bem? Vamos, portanto, começar abordando o que é a experiência, né? Para a gente discutir e abordar o que é a experiência, vamos começar com este quadro, né? Esta obra característica do romantismo alemão, intitulada O Caminhante sobre o Mar de Névoa, de 1817, composta por Caspar David Friedrich. É uma obra que, caso você não conheça, ou caso você não tenha aí ainda observado, é uma obra de arte inspirada no povoado de Dresden, na Alemanha. Essa obra de arte é frequentemente utilizada para ilustrar o individualismo romântico, um homem diante de um universo de possibilidades. O homem está de costas, no centro do quadro, observando os Alpes com um bastão de caminhada. Sua postura ereta, o vento sobre seus cabelos e a conversão das linhas da montanha em direção ao seu coração dão ao quadro um ar de mistério e reflexão. A pintura, em suma, ilustra e é um tanto quanto emblemática para nos transmitir a ideia de uma experiência profunda de descoberta de si e do mundo. O que é experiência? Você já parou para pensar? Talvez seja muito óbvio explicitar o que é experiência, é tudo aquilo que a gente vive, mas a experiência, ela está para além disso. Por exemplo, em quantos momentos antes desta pandemia você por exemplo, não estava preso a um celular, conectado ao mundo, às notícias, às pessoas, e deixou de perceber algo que acontecia ao seu lado, ou próximo de você? Também é uma experiência. Ou ainda, em quantos momentos você faz, por exemplo, uma escolha? Decido hoje sair com os meus amigos, uma época em que se podia sair livremente. E opta em não estar em casa numa reunião de família. E daquela reunião de família sai uma experiência coletiva extraordinária. Entende, gente? O que nós estamos aqui começando a definir? A definição do que é experiência. E para começar essa definição conceitual sobre o que pode vir a ser, ou sobre o que é a experiência, nós vamos nos apropriar de um excerto extraído da obra de Martin Heidegger, que assim afirma. Deixa eu tirar ele daqui da frente. Vamos lá. Fazer uma experiência com algo, seja uma coisa, um ser humano, com Deus, significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos avassala e transforma. Fazer não diz aqui de maneira alguma que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência. Fazer tem aqui o sentido de atravessar, sofrer, receber o que nos vem ao encontro, harmonizando-nos e sintonizando-nos com ele. É esse algo que nos faz, que se envia, que se articula. Olha que interessante, um filósofo da escola alemã nos apresenta uma série de reflexões ou um entendimento sobre o que vem a ser experiência, pautando que a experiência, olha aqui,
não diz aqui de maneira alguma, que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência. A experiência é aquilo que se faz conosco. Olha que interessante. E dentro dessa proposta, dentro dessa reflexão do que é a experiência, a nossa aula de hoje, ela quer trazer essas discussões, obviamente, para que você tenha condições aí de um vestibular, ter repertório para uma discussão, mas a nossa aula de hoje, ela também se propõe a discutir a temática aqui explicitada. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Esta máxima socrática, ela é tão necessária em nossos dias. Por quê? Diante dos extenuantes compromissos e da realidade que vivemos cotidianamente, das tarefas, da hiperinformação, a experiência pode ser algo fugídio. Por isso, a necessidade de uma sociedade que supere essas adversidades e que pense mais a respeito de si mesma. Ou seja, no mundo em que nós vivemos, o que configura efetivamente uma experiência? Agora, por exemplo, vivemos coletivamente a experiência de um isolamento social coletivo e compulsório, que nos obriga a nos contactarmos tanto com as nossas famílias, quanto, por exemplo, com nós mesmos. E o que isso significa na prática? Na prática, isso significa que, por exemplo, a experiência, ela se constrói cotidianamente, que a experiência se constrói na singularidade, daquilo que o meio faz conosco. Ou seja, quantas oportunidades nós perdemos na vida porque nos ativemos a outros fatos. Quantas pessoas deixamos de conhecer porque fizemos escolhas que nos levaram por caminhos distintos. A nossa proposta de hoje é, acima de tudo, construir uma intelecção, um entendimento do que vem a ser a experiência pautado nessa premissa. Para falar sobre o sentido do que é ter uma experiência, o que é preciso para isso? 3 pontos fundamentais tensionarão ou acompanharão aqui as nossas discussões. O primeiro deles é que, para uma experiência de verdade, é preciso estar aberto. Vamos a um trecho de um pedagogo espanhol chamado Jorge La Rosa Bondia, que assim afirma: o sujeito da experiência é um sujeito alcançado, tombado, derrubado. Não um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo. Não um sujeito que alcança aquilo que se propõe de si mesmo. Não um sujeito que alcança aquilo que se propõe ou que se apodera daquilo que quer. Não um sujeito definido por seus sucessores ou por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo que faz, que a experiência faz dele, se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiência é também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, interpelado, submetido. Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade. A experiência é o que nos passa. A experiência é o que fazem conosco. A experiência é a vivência cotidiana de todos esses fatos, de tudo aquilo que fazem conosco, de tudo aquilo que constroem ou que efetivamente realizam conosco a título de vivências, a título de processos, e que são por si só determinantes. Por exemplo, os seres humanos, nós, seríamos um tipo de território de passagem, ou seja, sujeitos sensíveis ao mundo em redor, que deixa em cada um de nós marcas, vestígios e transformações. Veja, o que o pedagogo aqui quer nos dizer é que o mundo em que vivemos nos marca de uma determinada experiência, de uma determinada maneira que norteia o sentido das nossas experiências. Por exemplo, às vezes ao conversar com uma pessoa que não tem muita idade, mas que supostamente tem muitas experiências, chegamos à conclusão de que a vida em suas vicissitudes, fatalidades, transitoriedades, impôs àquele indivíduo experiências que norteiam como ele é, que norteiam
como ele vê e entende o mundo, que norteiam o seu entendimento, inclusive, da realidade. Ou ainda, quando olhamos pessoas de idade supostamente mais avançadas e que, em síntese, nos são teoricamente mais experientes, mas parecem jovens. Veja, somos vítimas daquilo que o mundo faz conosco. Mas também somos, como ele diz aqui, em contrapartida, sujeitos da experiência. Ou seja, se a experiência nos faz sofrer, que façamos do sofrimento um aprendizado. Se a experiência nos faz aceitantes, isto é, de uma realidade que não podemos modificar, temos que aprender a conviver com o ato de aceitar aquilo que não está sob o nosso controle. Entenda, nossa aula de hoje, estamos construindo o sentido da experiência, para aí pensarmos e ressignificarmos o sentido das nossas próprias experiências. Tudo bem? A nossa aula continua partindo do pressuposto de que estar aberto para ter uma experiência é importante, mas também existem outros entendimentos ou outros fatores que são determinantes. A disponibilidade. Por exemplo, o indivíduo só consegue vivenciar a experiência na medida em que se mostra disponível. Tem um documentário no YouTube, Humans, What Makes Us Humans, né? O que nos faz humanos, que discute de uma maneira brilhante a ideia da experiência. Pessoas ali das mais distintas nacionalidades contam histórias de sua vida, portanto, experiências, pelas quais passaram e que foram determinantes para a forma como são hoje. Se você, por exemplo, procurar ali um depoimento do Samuel, um menino da República do Congo, que perde família, que perde para a violência do mundo contemporâneo, a mãe, o pai, a moradia, e tudo o que essa experiência foi determinante na vida deste menino é para que ele, por exemplo, queira ser um médico para atuar na comunidade de onde saiu. Ou ainda, a história, ou pesquise lá, né, um depoimento, uma verdadeira prova de amor. A história de um presidiário que comete o mais complexo e terrível ato de violência, que é o assassinato de uma mulher e de seu filho, e que é, portanto, entendido, perdoado pela mãe da pessoa que ele mata. Olha que interessante. A experiência é aquilo que, por exemplo, nos molda. E por isso que é preciso estar disponível para vivenciá-la. A nossa aula ainda avança para pensar que para ter uma experiência é preciso, como dito aqui, estar aberto ao novo. Como é que nos permitiremos aprender? Como é que nos permitiremos vivenciar novas experiências se repudiamos aquilo que nos parece novo? Novamente, o pedagogo Jorge Larossa Bondia afirma: o sujeito da experiência é um sujeito exposto. Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição, nossa maneira de pormos, nem a oposição, nossa maneira de opormos, nem a imposição, nossa maneira de impormos, nem a proposição, nossa maneira de propormos, mas a exposição. Veja, nossa maneira de expormos com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco, por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se expõe. É incapaz de experiência aquele que nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. Veja, experiência é o ato de provar. E provar é passar pela experiência. Percebe-se, portanto, que a experiência relaciona-se com a ideia do ser humano como território de passagem, aonde aquilo que está ao nosso redor, determina ou passa por nós de maneira a nós, seres humanos, sermos suscetíveis ao mundo ao nosso redor. É sujeito da experiência aquele que se permite. É sujeito da experiência aquele que atravessa uma região perigosa e desconhecida, buscando ali a sua realização.
É um sujeito de experiência com algo fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se à prova e procurando sua oportunidade. Olha que interessante. Aqui é uma alusão metafórica, né? Você não vai entrar no meio de uma zona de conflito ou no meio de um tiroteio, não é isso que a gente está discutindo. Mas veja, você só terá certo repertório de vida na medida em que se permitir viver. Você só terá, por exemplo, o conhecimento do que é um ato de solidariedade na medida em que praticá-lo. Eu vou contar da minha experiência, já compartilhei isso em aula, inclusive no Aulão de África, que estive em Angola no último ano, em um projeto missionário de voluntariado, porque queria viver a experiência do me doar para o outro. E a única forma de eu expor aquilo que eu vivi é recontar relatos da experiência, daquilo que, ao estar em Angola, atravessou a mim e a minha vida. O ato de experienciar a vida, portanto, é uma relação profunda com a realidade na qual estamos inseridos, fundamentalmente aberto a nos transformarmos a partir daquilo que o mundo faz conosco, que as experiências, portanto, fazem conosco. Tudo bem? A nossa aula avança nesse momento, né? Discutimos aí a experiência, o sentido da experiência, para pensarmos uma característica um tanto quanto nociva do mundo que vivemos, que é a característica do por que vivemos em um mundo contemporâneo caracterizado pela pobreza de experiências, não é? Veja a seguinte questão. Em primeiro lugar, vivemos em um mundo que a gente está chamando assim de carências de experiência. Se nós vivemos em um mundo tão assim bombardeado de informações, bombardeado de colocações, bombardeado de relatos ou de depoimentos que nem sempre são qualitativos, isso faz com que a nossa experiência, em muitos aspectos, careça de riqueza. Nos dias de hoje, somos constantemente cobrados a nos mantermos informados sobre tudo. Entretanto, é preciso questionar: a informação é equivalente a conhecimento e à experiência? Ou seja, pelo simples fato de eu ler, ou poder ler, um jornal de qualquer lugar do mundo, faz com que eu esteja efetivamente informado? Ou seja, informado eu estou, mas digo, faz com que, por exemplo, eu adquira daquela informação um conhecimento à base da experiência? Na maioria das vezes, não. Essa ideia da experiência, ou essa ideia do excesso de informação, parece quase uma anti-experiência, na medida em que a informação a qual somos submetidos é um mero acúmulo de dados, que não necessariamente possibilitam uma experiência subjetiva mais profunda. Posso, portanto, ler sobre a periculosidade de alguns lugares do mundo, mas sem necessariamente ter a experiência em loco ou de conhecer uma pessoa de uma fonte confiável que nos relate essa experiência, o excesso de informação nos dá uma leitura subjetiva e superficial. O sentido da informação, ele já nos é dado, pronto para ser aceito. A experiência, ao contrário, ela precisa necessariamente de uma vivência cujo sentido não é dado de antemão. No século XXI, estamos informados acerca de muitas coisas. Temos acesso a jornais, temos acesso a revistas, temos acesso a blogs, temos acesso ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter. Fazemos viagens por preços acessíveis, visitamos museus, assistimos conferências, vemos lives. Entretanto, não é raro ter tudo isso e, ao mesmo tempo, não ser tocado por nada. Não sentir nada. E esse sentir pode ser explicado das mais diversas formas. Por exemplo, o pensador Inácio de Loyola, lá no século XVI, em seus exercícios espirituais, afirma: não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Fecha aspas. Assim, um sujeito que vive em função, da informação pode deixar de lado as experiências. A sociedade da informação, o conhecimento, na sociedade da informação, o conhecimento, ele se assemelha
a ciência e a tecnologia, por ser visto como algo infinito. O conhecimento considerado pragmático, isto é considerado, portanto, útil, instrumental. Além disso, é concebido como uma mercadoria que pode ser adquirida e vendida. Nesse ponto, vale ressaltar que esse tipo de relação com o conhecimento, como o conhecemos, também ocorre com a vida de maneira geral. Por exemplo, frequentemente, a ideia da experiência é vista sobre seu ponto de vista pragmático. E sobre isso, tomemos como exemplo o fato de os jornais relacionarem qualidade de vida à quantidade de mercadorias que se pode consumir. Qualidade de vida, então, torna-se equivalente à quantidade de mercadorias à disposição da pessoa e, de forma singular, o conhecimento torna-se a ávida aquisição de informações. Ou seja, a sociedade de informação nos traz a premissa de que, ao adquirirmos muitos conhecimentos teóricos, passamos pela experiência, mas a experiência, não. A experiência se constitui daquilo que se vivencia. É possível, sim, você, por exemplo, ser um médico que domina a sua ciência teoricamente de uma maneira perfeita. E na primeira vez que é apresentado, por exemplo, em um PS, em uma sala de emergência, aquilo que lhe foi teorizado de uma maneira brilhante na universidade, de repente, você reage de uma outra maneira. Veja, essa sociedade do excesso de informação é a sociedade em que, por exemplo, além da tirania da informação, vivemos também uma tirania da opinião, em virtude da quantidade de informações. Somos constantemente coagidos, e observe aí essas redes sociais aqui citadas, a ter uma opinião supostamente pessoal, inteligente e crítica sobre tudo. Ser informado e ter uma opinião sobre tudo passa a ser visto como algo positivo e desejável. Com isso, frequentemente deixamos de lado a dúvida, o pensamento calmo e distanciado, tão caros à filosofia do pensar, ao pensamento crítico. Ao emitir frequentemente informações e opiniões, os meios de comunicação em massa, as redes sociais, contribuem para o fim da experiência, porque nos dá pronto a forma de entender a informação. E, portanto, nos distancia da nossa capacidade cognitiva de, com liberdade e a partir das nossas experiências, formarmos valores. Desse modo, se não há uma informação relevante para o Jornal do Dia, é preciso fabricá-la, pois a periodicidade dos jornais e, sobretudo, veja, das mídias sociais, dos blogs, dos podcasts, faz com que exista uma necessidade constante de informação. Ter uma opinião rápida portanto, sobre determinado acontecimento, portanto, tomado como algo que dá um ar de qualidade ou de conhecimento pleno. O mais grave é que esse opinar, na maioria das vezes, significa estar a favor ou contra. Nós vivemos numa era de polarização muito acentuada, não é isso? Assim, em vez de tentarmos compreender as infindáveis cores que compõem a complexidade do real, reduzimos tudo à lógica do black and white, isto é, do preto e do branco, acreditando que diante de um acontecimento só podemos ser a favor ou contra. Veja que interessante. A sociedade do excesso de informação nos cerceia a gênese autônoma de, a partir da experiência, formar uma opinião. Um quarto eixo é a ideia da falta de tempo. Atualmente existe uma obsessão, não é? Pela novidade, em inúmeros casos necessariamente vista como positiva, o que nos torna tudo demasiadamente depressa, fugaz, instantâneo, e acaba por impedir a constituição da memória como um acontecimento rápido e logo é substituído por outro. Constantemente somos bombardeados, não temos tempo de refletir sobre aquilo que vivenciamos ou queremos vivenciar. Temos uma dificuldade imensa em estarmos efetivamente no presente. Se pega pensando, em quantas oportunidades da sua vida você muito provavelmente já não se pegou fazendo algo, pensando naquilo que faria depois? Se pegou em uma videoaula pensando naquilo que você faria a seguir?
faz um exercício de história pensando na aula de matemática. Veja, como exemplo disso, podemos pensar, por exemplo, em ausência de liberdade, né? A liberdade do ser. E nesse sentido, a velocidade dos acontecimentos limita a experiência. A cada minuto um site, por exemplo, é atualizado. A cada meia hora um noticiário num canal de notícias, por exemplo, traz informações diferentes ou complementares. Temos tempo de absorver os fenômenos e pensar com liberdade sobre eles, a fim de que a experiência do pensar nos leve ou promova grandes encaminhamentos? Neste sentido, o pedagogo escolhido para essa aula afirma: o sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado e já se tornou incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. Olha que interessante. Estamos sendo aqui apresentados a premissa básica de que o mundo em que vivemos não nos permite estar no presente e tirar da experiência do presente significados próprios, autônomos, livres, emancipadores. Um quarto eixo sobre o qual eu gostaria de discutir nessa premissa, né, da análise da falta do tempo, é pensar que, na sociedade em que vivemos, o excesso do trabalho, em muitos momentos, também é entendido como um fenômeno que nos impossibilita a vivência de uma experiência plena. E, neste sentido, a nossa aula avança para pensarmos o seguinte. Existe um clichê segundo o qual nos livros e nos centros de ensino se aprende a teoria. O saber que vem dos livros e das palavras e no trabalho se adquire a experiência. O saber que vem do fazer ou da prática, como se diz atualmente. Olha que interessante, né? Estamos aqui sendo apresentados que acredita-se que, por meio do trabalho, é possível dominar e conformar a natureza a qualquer custo. Muitos nesse sentido, portanto, são obcecados pela eficiência, e produção e acabam deixando de lado ou mesmo destruindo a ética, a visão social e a reflexão. O excesso de trabalho ou entender que muitas vezes é só o trabalho, um trabalho profissionalizado que nos dá determinadas experiências, é um entendimento equívoco. É um entendimento equívoco de uma realidade que, em muitos aspectos, se adquire conhecimento pela experiência do trabalho? É óbvio que sim. Mas, por exemplo, não é só pela experiência do trabalho, do laborar, que se adquire experiência. Há outras formas de dialogar com essas premissas. Considerando, portanto, o que estamos aqui pontuando, considerando, portanto, a nossa discussão sobre a experiência, a nossa aula já se encaminha para o fim e nós pensamos aqui hoje que a ausência de experiência no mundo contemporâneo, certo? Em muitos aspectos, contribui para que o sujeito se distancie da sua dimensão existencial. Ou seja, em muitos aspectos, a nossa compulsão da contemporaneidade pela novidade faz com que estejamos ausentes de viver o presente. É, portanto, importante e significativo, inclusive, fazer desse momento, do momento dessa pandemia, do momento desta vivência forçosa de isolamento social, algo que dê às nossas experiências um sentido pleno. Faça, por exemplo, um diário, registre este momento. Como é que você vai contar as experiências do isolamento, do ressignificar relações dentro da sua casa, do estabelecer relacionamentos digitais ou colocados aí pelos instrumentos de conexão online? Discutir a experiência é fundamental para pensarmos que a experiência autêntica é aquela que vem do meio e passa por nós, mas ao passar por nós, nos permite, com autonomia, nos permite, com criticidade, formar um valor, formar um conhecimento, formar um juízo que represente o nosso entendimento daquilo que
passou por nós. Portanto, da experiência. Espero que você tenha gostado dessa discussão. Estão orientados lá aqui na Blackboard, aliás, os exercícios para esta videoaula que problematizam estas questões. E nessa semana, na nossa próxima videoaula, aliás, de desenvolvimento acadêmico avançado, traremos um outro tema da atualidade para discutirmos à luz das ciências da humanidade. Eu agradeço a sua paciência, eu agradeço por assistir a esta aula e até o nosso próximo encontro.